Tudo bem? Faixa amarela do Carnaval com mais uma faixa. Hoje nós estamos aqui na Fábrica do Samba 2, no barracão da Imperatriz da Pauliceia, e a minha convidada é a mestra Rafa. Tudo bem? Tudo bem. Salve, pessoal, um prazer estar aqui. Vamos falar de carnaval, vamos falar de samba, que é o que a gente gosta de fazer, né? A gente gosta mesmo, viu? Como tá essa expectativa para 2023? A Imperatriz da Pauliceia vai praticamente abrir o carnaval, né? Pensando que a data foi antecipada, né? Sim. Você vai a primeira bateria a entrar no AMB, abrindo o carnaval de 2023. Como que tá isso? A pressão não tá faltando, né? Pressão tem bastante, porque é a primeira a pisar no AMB, né? A primeira bateria. Então, antecipar ajudou muito a gente, porque a data de segunda-feira é um pouco complicada, tem um pessoal que vai pro Rio, então a gente perde um pouco o público mesmo, né? De assistir também, não só quem desfila, mas a pressão é grande, porque é a primeira escola de todas, né? Então é o primeiro carnaval que vai acontecer, vamos dizer assim, mais normal, né? Porque do ano passado a gente teve todas as truculências, assim. Então esse ano vai ser o primeiro carnaval de data natural e vai ser cedo, né? Porque dia 11 é bem cedo, né? Bem daqui a pouco, assim, tá dando um desespero. Então a pressão, não está faltando pressão. Então... Vocês já estão ensaiando? Já, faz bastante tempo. Em junho, final de junho, a gente começou tanto com o projeto da escolinha quanto ensaios de bateria. Só bateria, né? Agora que vai começar com a escola, depois do lançamento do samba. E bateria assim, né? Não para, né? Na verdade a gente não teve férias, né? Foi só pra fingir que teve um descanso, mas não teve não. Já começamos. Como que é essa volta, Rafa? Tô pensando assim, a gente encerra o carnaval, eu desfilo, né? Então aí eu fico um mês parado, às vezes eu não quero esquecer um pouco as coisas. Agora, tem você e tem os ritmistas, que são uma parte importante da escola. Como é que é essa volta? Você vai pedindo, gente, vamos voltar, eu marco um dia e volta todo mundo, o pessoal vai voltando aos poucos. Tem um processo de convencimento, assim, vamos, gente, como que é isso? Essa parte eu digo que é uma das mais delicadas, né? Porque cada um tem muito o seu tempo. Então tem gente que dá 2 semanas ela já está desesperada para voltar. E tem gente que precisa, sei lá, de 2 meses, 3 meses, até mais. Então cada ritmista tem a sua peculiaridade. Tem gente que quando volta, né, os ensaios está focado em estudar, em trabalhar, então a gente tem que entender alguns casos assim. Então essa volta é sempre muito difícil e tem que ter esse poder do convencimento, explicar que é um trabalho de base. Agora a gente que chegou na liga, explicar que a gente tem que fazer, né, um trabalho ainda maior do que a gente veio fazendo, subir esse degrauzinho, né? Então esse poder do convencimento, trazer uns atrativos, fazer alguma coisa diferente, isso tem que ter mesmo, isso tem que rolar. E assim, pra mim é um dos maiores desafios, né? Não só pra mim, quanto pra minha diretoria, porque é uma coisa que eles precisam, para cada naipe, né, conversar com eles aí e tentar levar as pessoas, tentar fazer com que eles voltem, principalmente porque a pausa desse ano foi muito curta, né? Sim. Então meio que não deu tempo de descansar. E aí você fala em voltar, o pessoal fala, pô, mas acabou de acontecer, calma um pouquinho, né? Mas é isso, a gente quer muito descansar, porque a gente não tem folga, né? Diretores, mestre de bateria, não pode faltar, igual o ritmista que pode não ir. Mas é uma coisa que o tempo cobra na hora que a gente for apresentar, sabe? A gente vai sentir falta de cada domingo, assim, que a gente não ensaiou. Então, é o poder do convencimento mesmo. Eu sempre pergunto para os meus convidados que tem grupo, comissão de frente, ala coreografada, qual que é o processo de convencimento dessas pessoas? Como é que você convence esse grupo estar unido e ficar homogêneo até o desfile? Eu não sei se no caso da bateria acontece isso, de você ter umas pessoas e de repente estar próximo ao desfile, ou de repente essa pessoa sai, você tem que colocar uma outra no lugar. Como que você fideliza essas pessoas? Eu acho que assim, esse é o maior trabalho no mestre de bateria é esse. Né? Porque assim, a parte rítmica, lógico, que tem que ter, parte de técnica, de organização precisa ter, mas a parte de gestão de pessoas, sem dúvida, é o maior desafio de mestre de bateria. Então eu trabalho muito com não entendê-los como números, sabe? E eu falo muito isso para eles. Cada um de vocês, eu sei exatamente quem é, o que faz, o quanto faz, o que passou. A pandemia me deixou fazer isso melhor ainda, que era um tempo que era para afastar, eu fiz exatamente o contrário. Fui descobrir que cada um se ocupava, a gente fez
ações no Instagram da bateria, falando sobre classificado, sabe? Classificado de jornal, colocando o serviço das pessoas. Teve um pessoal que vendia comida, enfim, foi se virando, né? Todo mundo se virou na pandemia. Se ajudando, né? Ainda mais a gente trabalha com música, então muita gente teve que inventar novos ofícios aí. Então eu me aproximei muito ainda mais deles, agora que a bateria aumentou. Fica mais fácil se você já tem um grupo que você é próximo e você se aproximar do resto do que começar do zero um processo de se aproximar. Então eu tenho uma liberdade próxima com cada um, e os que eu não tenho essa sensibilidade para a questão de quantidade, eu peço para os meus diretores fazerem isso. Então o trabalho de gestão de pessoas vem eu com os itimistas, mas principalmente dos diretores com os itimistas, para a gente saber que às vezes o cara tá faltando e você não sabe por quê. Às vezes ele tem um problema na casa dele, ele não se sente à vontade de ficar abrindo isso para você. Então a gente teve muito isso na pandemia, a ponto de virar praticamente uma psicóloga da bateria, sabe? O pessoal vinha mesmo abrir e falar, não estou legal, estou passando por problemas psicológicos. A gente teve uma ação com uma psicóloga que ajudou a bateria também na pandemia. Legal. Então eu tento sempre trazer isso como não ser um número, sabe? Porque a gente trabalha em empresa grande, a gente também se sente como um número, então é isso que eu não quero que eles sejam, né? E fica mais fácil quando a gente ainda tem aí 130. Quando chegar lá no especial é 220, né? Mas enquanto isso a gente vai, né, no formiguinha ali fazendo, vai dar tudo certo. Mas como você falou no começo da pergunta, sempre tem um pessoal que chega no final, que vem para tapar alguns buracos, um pessoal que teve algum problema, alguma fatalidade, arranjou um trabalho fora de São Paulo, enfim. Então a gente conta com amigos, né? Todo ano tem amigos aí que vêm para somar nesses lugarzinhos, assim, mas já são amigos, né? Então fica mais fácil. Ela teve um momento que ela falou assim, porque aí aumenta, você aumenta o problema, né? Mas gestão de pessoas. Vamos voltar. Você fala em pandemia, eu tenho perguntado para todos os convidados uma avaliação do que foi esse carnaval, do que foi ficar sem carnaval, né? Finalizando 2020, aí a gente passa pela pandemia, a gente foi muito atacado. Né? E aí a gente volta para um carnaval de 2022 com datas trocadas que a gente também sofreu até finalizar. Eu queria uma avaliação sua disso. Como é que foi começar o carnaval que seria pós 2020, né? Começar um carnaval que não aconteceu em 2021, que acontece em 2022 numa outra data, e finalizar isso ali, ó, acabou. Quando você terminou o seu desfile assim, acabou 2022, eu preciso ir para um outro caminho. Me dá uma avaliação do que foi. Eu brinco assim com os meninos que a gente fala que esse carnaval teve 5 anos, né? Porque parece um tempo que não passava. E principalmente pela esperança de vai ter desfile agora. Ah, não vai ser em julho. Ah, não vai ser. E ficou nesse tempo de vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter. E a gente ficava tendo que trabalhar com datas supostas que iam sido derrubadas conforme o tempo ia passando. Então, para a bateria isso é um problema, né? Lógico que para todos os outros setores são, mas falando pelo que eu consigo avaliar melhor, a gente conseguia ver, por exemplo, nossa, o negócio é daqui 4 meses e a gente não se viu pessoalmente e não é todo mundo que voltou, porque teve muita gente que, quando a gente voltou com máscara, com distanciamento, não se sentiu confortável e você precisava respeitar aquilo. Né? A gente não tem essa opção porque precisava estar gerindo o grupo, mas a gente precisava respeitar e a gente respeitou isso muito bem, de tomar esse cuidado. Muita gente que mora com os pais, com os avós, ou tem problemas também. Eu tenho muitos problemas respiratórios, então eu estava morrendo de medo, morava com meus pais também. Só que uma coisa que eu fiz muito e acabou ficando cansativo também, fiz ensaios online. Então eu não parei na pandemia, a bateria não parou nesses 2 anos. Se tivesse carnaval, a gente ia de um jeito que, vamos dizer assim, que a gente achava que daria certo, porque a gente só estava fazendo online, mas a gente fez ensaio todos os domingos de pandemia. Né? Teve grupos que foi se afastando, aí teve um pessoal que foi, depois voltou, mas o pessoal aderiu também a esses ensaios online porque era uma forma de estar conectado com o nosso mundo. Né? Então eu, por exemplo, toco em muitas escolas, né? Eu saio com muitos amigos e eu tenho uma rotina de segunda a segunda ensaiar. Segunda a segunda. Todos os dias da semana eu tenho um ensaio. E aí de repente minha rotina mudou completamente. Então eu não conhecia meus pais, eles são ótimas pessoas, né? Agora que eu moro com eles. Na verdade, tipo, eu usava a casa de hotel, eu ia comer e dormir e é isso. Mas assim, quando a gente fica muito mais tempo em casa, vai percebendo muitas outras coisas. E fazer ensaio online, aí eu tive que eu criei um pad de estudos, criei chocalho mudo, eu criei fiz parceria com uma empresa, né, de instrumentos musicais. A gente criou um instrumento para tocar em casa no ensaio online. Então a gente mergulhou mesmo nesse lance da pandemia, de como trazer isso, porque eu senti que era uma saúde
saúde mental para eles naquele momento, sabe? Que eu poderia ajudar eles com a música a tentar sair um pouco dessa crise e me ajudar também. Não vou ser hipócrita e falar que não me ajudou. Então, pra gente, o saldo final disso foi muito cansativo mesmo, foi muito difícil entregar, mas foi muito gratificante, não só pelo resultado, que fomos campeões, né? Mas principalmente por ter passado por isso, sabe? Conseguido entregar um trabalho depois de tudo isso, entre perdas de pessoas, né? E situações mesmo que a gente teve que se perder, aquilo ali a gente conseguiu, sabe, se desafogar, né? Então eu sinto um orgulho desse ano, mas eu não quero de novo não, pelo amor de Deus. Não quero romantizar o que a gente passou, né? Até porque a gente esperava uma mudança na humanidade que ela não aconteceu Sim. bem como deveria. Mas mudou? Para você mudou alguma coisa? Tudo isso assim, te melhorou? Assim, você pode falar assim, você falou que o saldo foi cansativo, mas foi gratificante. Mas para você como pessoa, assim, mudou? Mudou completamente, para mim mudou muito, assim, porque tinha muitas coisas que o tempo e a correria da nossa vida não faz a gente perceber. E eu falei uma brincadeira, mas com meus pais mesmo. Passar mais tempo com a minha família, conversar mais com meus pais, dividir momentos até de cansar de se ver. Eu não tinha isso, porque eu estava todo o tempo na rua, porque eu trabalho fora, e aí depois ensaio, chega de madrugada e sempre correndo, e trabalha com a música, toca de sábado e domingo. Então aquela corrida que eu praticamente não tinha vida, não os via, não tinha um tempo com eles, e de repente a terra parou. E você teve que aprender a conviver com pessoas. Então, para mim, foi muito importante aprender a conviver com pessoas que antes elas eram mais fáceis de conviver, porque eu estava mais tempo com elas. Então, lógico que quando a gente é menor, a gente tem mais tempo com os pais. Depois que a gente corre, que a vida vai levando, meus pais são aposentados, estão todo dia em casa e eu não estou. E de repente eu estava todo mundo em casa e aprendendo a ter que aprender a conviver, dividir o mesmo espaço, apartamento pequeno, com horários diferentes, porque eu trabalhei home office todo o tempo da pandemia, mais os ensaios de bateria e aulas que eu dei particular. Então, todo o tempo eu estava fechada no quarto dando aula, mas quando eu saía, aquele tempo era mais valioso, que é um tempo que eu normalmente passaria, falaria tchau e sairia andando, sabe? Então, para mim mudou muito como pessoa, também para fora da minha casa também. Eu acho que transformou. Infelizmente não como a gente queria para todo mundo, mas o pouco que transformou acho que valeu, sabe? Não para passar de novo, mas valeu. Vamos voltar para a AMB. A gente é do Carnaval e existe uma expectativa pela Pauliceia nessa abertura, pela Imperatriz da Pauliceia nessa abertura do desfile. E você é uma das pessoas que vai chamar atenção nesse desfile. A gente estava conversando nos bastidores, assim, você é a primeira mulher no AMB, provavelmente a primeira mulher num sambódromo. Como que é lidar com isso? Se te incomoda, você está numa boa? Então, é um peso grande, né? Assim, é uma responsabilidade muito grande, mas costumo sempre falar que eu espero que seja uma coisa para ficar na história, com uma coisa mais próxima que vem na sequência. Sabe, eu me preocupo muito com a próxima que vai vir, assim. Eu quero, lógico, não tem como eu falar que não, porque desde o primeiro dia que eu toquei, eu queria isso da minha vida, eu queria ser mestre de bateria. Desde o começo, assim, não foi uma coisa que caiu, eu sempre quis isso. Mas eu quero muito que eu consiga dividir esse momento com outra mulher, sabe? Então, pra mim, tá passando por isso é muito legal, é uma experiência incrível, mas é muito difícil você não ter com quem compartilhar. Então, assim, pegar um exemplo, você fala uma referência sua. Eu não tenho uma referência de mulher. E isso me incomoda muito. Nossa. Me incomoda muito não ter uma referência para falar, igual a fulana, eu conversei com a ciclana. Não, minhas referências são homens. São homens que me ajudaram muito a ser quem eu sou, mas eu gostaria que tivesse uma influência maior de uma outra mulher. E eu espero muito conseguir que seja a próxima pertinho, para que eu consiga influenciar positivamente nisso, ou pelo menos dividir as angústias que eu passei para que ela não passe, sabe? Então eu sempre costumo falar que a ideia é eu passar pela porta e deixar aberta para ela não ter que arrombar, sabe? A próxima que vai vir, assim. Porque é difícil você passar derrubando porta toda hora, tem uma hora que cansa, muitas desistem, é natural, não acho que é sinal de fraqueza nem nada. Acho que cada um sabe do seu limite, mas é importante que as portas mantenham-se abertas, sabe? Destrancadas, só abrir e passar e já era. O problema é ficar toda hora arrombando, tem uma hora que você fala, meu Deus, eu não tenho mais força. Mas é importante, eu gostaria muito de dividir esse momento com mais mulheres, assim. Então eu espero que elas venham, pelo amor de Deus, atrás, pra gente vir todo mundo num bolão e empurrar tudo. Me conta a sua história de carnaval. Quando é que você chegou nesse mundo
e falou assim, é isso que eu quero para minha vida? Qual o primeiro contato que vem na sua cabeça? Então, eu moro aqui na Zona Norte e eu moro praticamente em frente à X9 Paulistana, primeira quadra, né? Da X9 que fica ali na Avenida Nova. Então, desde pequena, a escola vinha ensaiar na rua e até o farol da minha casa. E aí eu ouvia aquilo e falava, meu Deus, o que é isso, né? A bateria chama atenção, não tem como. E curioso fato, eu vou pagar um mico agora, eu era muito fã de Sandy Júnior, mas assim, absolutamente fã. E aí em 2005 ela veio no carro e ela veio na porta da minha casa. Eu falei, gente do céu, acabou minha vida. Então assim, a escola já tinha uma coisa maluca pela bateria, de olhar de longe, assim, que sempre a música teve influência na minha vida. E aí quando eu via a bateria eu queria, mas quando eu via a Sandy eu falei, agora dividiu mesmo, né? Mas assim, a X9 foi o meu primeiro contato, mas foi tarde, porque sim, na minha casa tinha aquele pensamento de marginalização de bateria, de ser um mundo de homens, de ser um mundo de pessoas, sei lá, que usam drogas, são marginais e tal. Existe esse estereótipo para quem não é do carnaval. Hoje eu acho que menos, mas existe. Então tinha isso na minha casa, estruturalmente, assim. Então eu não era permitida por ser uma mulher novinha, não ter uma outra pessoa. Meu irmão nunca gostou de carnaval, minha irmã menos. Então ninguém ia comigo. E aí eu tive que esperar o famoso fato de fazer 18 anos. E aí quando eu fiz 18 anos, meu pai perguntou, o que você quer sem viajar, que você não vai ganhar viagem, nem carro, não sonha. Eu falei, eu quero ir pra X9. Né? Aí ele falou, para de sonhar, o que você quer? Você quer uma pizza? O que você quer? Aí eu falei, eu quero ir pra X9. E aí eu fui com 18 anos, fiz escolinha, de 17 para 18, né, na verdade. Eu ganhei como presente de maioridade ir pra escola de samba. Então foi meu primeiro contato. Fiquei na X9 durante quase 14 anos aí. Saí no último carnaval, antes da pandemia. E aí veio as oportunidades aí, saio em várias outras escolas, mas quem me iniciou no carnaval mesmo foi a X9 Paulistana. E todo o seu tempo ali na frente de casa, as mudanças de quadra que foram sempre ali pela redondeza. E mudou também o conceito da minha família, graças a Deus, né? De entender que não era um mundo assim, que dava pra... Né? Não é aquela coisa gloriosa de ganhar muitos futuros, né? Mas é aquela... Não é esse pensamento que a gente tem do carnaval, de achar que é um mundo marginalizado, né? Infelizmente esse preconceito existe. Menos, mas existia mais na minha época que eu comecei, né? Que em 2000, no ano da Sandy eu devia ter uns 10 anos, 12 anos, sei lá. Eu vou me lembrar agora do ano da Sandy. 2005 eu devia ter isso aí, mais ou menos. E aí minha mãe falou, jamais, nem se a Sandy vir aqui te buscar. Olha. Mas é isso, comecei na X9 mesmo e fui passando aí pelo carnaval. Passeando, né? Porque santo de casa não faz milagre, então a gente foi aprendendo do lado de fora também. Eu estava nas minhas pesquisas, uma coisa que me chamou a atenção na Imperatriz da Pauliceia é que ela tem uma gestão diferente, né? Eu vou até ler aqui que eu anotei, são 3 coordenadores de módulo dança, é isso, né? Dança, música e arte. Você é inteirada nisso, você participa disso, porque o seu setor está incluído. Sim, isso foi uma ideia do Magu, né? Que é um grande gestor nosso lá, é um gênio, né? A gente fala que ele é um gênio brincando, mas é verdade. Então esse módulo, se ele dividir a escola por módulos, foi uma ideia interessante em relação a cada um cuidar do seu setor, mas sem perder essa conversa. Né? Então assim, a bateria conversa com a ala musical, que conversa também com a dança do DN lá, da comissão de frente. Então ter toda essa movimentação sem perder a sua essência de comunicação, que é o que se perde hoje em dia no carnaval, porque fica muito cacique para pouco índio, todo mundo quer dar ordem e ninguém quer fazer nada. Então ele tem um único gestor de cada módulo e vai passando isso. Então eu não sou a gestora do módulo, mas sou extremamente influenciada pelo resto e preciso estar sempre trabalhando, porque a gente também tem no carnaval, infelizmente, muita gente que pensa em fazer o seu trabalho como se fosse uma coisa separada da escola. É verdade. Né? Infelizmente hoje essas pessoas querem mais o prêmio da imprensa lá de melhor ala de não sei o que do que do campeonato. A escola caiu, está comemorando o prêmio, exatamente. Né? Então assim, esses lances do módulo separado, né? Eu acho que tira muito esse peso, assim, de você pensar no sozinho. Te lembra todo momento de que você tá tendo que pensar em todo mundo. A bateria tem que tocar nesse andamento para ajudar a escola, da harmonia, do canto. Ali tem o canto da escola, cuidado para não atrapalhar a bateria, a comissão de frente. Você está tocando muito rápido, a comissão não vai fazer o passo. Tem todo esse lance interligado para que consiga sair na avenida uma coisa homogênea, né? Que normalmente acontece, infelizmente, muito de não ser, porque está cada um pensando no seu. Então eu acho muito interessante também essa forma de divisão.
Mas é uma coisa que é nova, né? Pelo menos pra mim, eu nunca trabalhei nesse tipo, né? Quando eu tava na X9 como diretora de bateria, não era dessa forma. E eu acho que é uma coisa que dá certo, assim, que deve ser reproduzida em outras escolas, assim, que vai dar muito certo. Tá dando certo na escola, a gente tá vendo, né? A gente tá vendo bem isso. Por isso que eu falei que tem grandes expectativas. Deixa eu te perguntar uma coisa doida, que eu sou uma pessoa muito curiosa, mas aí eu preciso entender. O samba, quando que começa o seu trabalho? O samba chega para você, quem que define onde é a bossa, onde que o samba é mais lá em cima? Como que é feito isso? Pelo amor de Deus. Então, a bateria começa a trabalhar antes, fundamentos rítmicos, né? Mas às vezes a gente chega a criar uma coisa ou outra, uma bossa ou outra e encaixar depois no samba. Eu não gosto muito desse processo, eu prefiro esperar o samba para fazer a bossa, principalmente porque eu trabalho de uma forma que eu trabalho em cima do enredo. Então, por exemplo, ano passado a gente falou sobre o Loba de Mim e era um peso gigantesco também para mim, porque eu estava representando inúmeras mulheres. Por favor. Então, assim, o que eu fiz? Aproveitei que era a pandemia e imergi completamente na história delas. Ligava pra Beth toda hora, pra Adriana, pra todo mundo. Toda hora eu ligava pra uma delas e falava, eu tô vendo um documentário aqui, e aí você falou isso. Daqui a pouco eu falei, elas vão desistir do enredo, porque eu sou muito chata. Elas não te chamaram pra entrar no grupo? É quase isso, eu fiz parte de alguns grupos lá, mas elas me receberam, tipo, extremamente bem. Eu sou muito grato por essa experiência que eu vivi. Sem dúvida foi o enredo que mais marcou minha vida. E falando nessa parte de criação, eu trabalho muito em cima do que é o enredo. Então eu não crio uma bossa simplesmente musical. Eu gosto de criar ela com raízes do que a gente está falando. Então, por exemplo, a gente está falando de um enredo afro, mas como que é o toque delas? O que elas tocam mais? Para quem elas tocam? Vamos fazer um toque de Xangô, que é o orixá delas, que é o orixá que rege elas. Vamos fazer isso aqui. Esse ano a gente vai falar sobre os carnavais antigos. O que é que remete ao carnaval antigo? É marchinha, mas como que é? Prato? O que envolve? Então a gente faz uma pesquisa do enredo para depois fazer as bossas, né? Então essa parte da criação comigo funciona dessa forma, e é uma coisa que eu não faço sozinha, nada que eu faço é sozinha, tudo com a minha diretoria, e aí a gente recebe o samba e faz a bossa. Então esse ano, por exemplo, a gente fez a audição do samba a primeira vez na casa da nossa presidente, só a diretoria, eu levei os meninos, e aí pronto, arranjei pra minha cabeça, que eles criaram a bossa dentro da casa dela. Falei, gente, respira, calma, e eles estavam ansiosos, adoraram o samba, já foi criando coisa ali, aí eu já vou, a minha função é a chata, é cortar as coisas que eles criam. Ó, vem cá, desce daí, senta aqui, ó, tá sonhando, tá viajando, volta. Então é modular o que eles fazem, né, a ideia deles, por alguma inserção minha, assim, mas eu gosto muito de contar com a criatividade de mais cabeças, assim, sabe? Então eu sempre trabalho depois do samba. Chega o samba e a gente faz a bossa. E aí pra bateria, como eles não conhecem o samba, né? Vai ser uma surpresa pra todo mundo. Eles estão ensaiando a bossa sem saber como que ela vai se encaixar. E aí quando cria e dá certo, vai gerar uma expectativa boa. Normalmente é assim que a gente trabalha, né? O ano passado a gente trabalhou próximo disso também, mesmo que o samba já era conhecido por causa da pandemia, a gente ficou com o samba 2 anos, né? O Ilu ficou bem aqui dentro do nosso coração, não saiu. A minha mãe sabe cantar o Ilu, até meu cachorro sabe cantar o samba do Ilu. Eu conheço muitas meninas que são diretoras de bateria, diretoras de setores, né? Assim que fala. De ala, sim. De naipes dentro da bateria. Conheço uma galera, assim, sou super fã. Você consegue enxergar alguma que fala assim, opa, ou você convive com alguma que você fala assim, essa daqui chega também? Eu não sei se elas têm essa vontade. Isso que eu sinto, assim, um pouco de falta, né? De compartilhar isso de você tem isso, tem essa vontade? Eu acho que às vezes acontece também o medo de falar que tem essa vontade. Porque a gente é sempre, todo o tempo, muito julgada, né? Tem que fazer sempre 2, 10, 20 vezes mais. E aí, às vezes, falar e alguém dá risada. Porque quando eu falei pra mim mesmo, eu não falei pra fora também não. Então não julgo, sabe? Mas vejo ótimas diretoras de bateria. Conheço outras que seriam ótimas mestres, mas que não querem. Um exemplo dessa é a Thalita Badia, da Vila Maria. Ela é maravilhosa, só que é uma coisa que ela não quer, é uma ambição que não faz parte dela. A gente convive muito, trabalha muito junto no mundo universitário, né, principalmente. Então a gente viaja e troca várias ideias e fica no quarto junto e aí não dorme porque fica falando mais que a boca. Mas assim, é uma pessoa que não tem essa ambição. E era uma pessoa que quando eu comecei a tocar, ela foi uma referência minha completa, assim. Então é uma pessoa que eu falo, meu, se eu tiver 5% desse astral, eu tô feita na vida, né? Então tem outras pessoas também que me influenciaram, que nem a Tamara, que era da Mancha, que hoje não está mais em atividade de diretora de bateria, mas ela foi a primeira mulher a ser diretora de estúdio de terceira. E como era o meu instrumento, obviamente eu
pirei, né? Quando eu vi, demorei um pouco pra gente se conhecer, mas quando se conheceu também já criou um grande laço, que era uma pessoa que também apostava que viraria, mas aí saiu da diretoria de bateria, não faz mais parte, mas tem vários nomes assim, né? Eu só sinto que falta um pouco de coragem de falar, sabe? Ou então elas estão falando muito pras amigas, assim, não chegou no mundo, assim. Então não tenho conhecimento de uma menina que fale, é o que eu quero, eu vou fazer isso até o final, independente de quanto tempo demore. Não conheço ninguém que tenha essa vontade. Mas falo, vale a pena, assim, sabe? É uma coisa que é gratificante e ninguém pode falar que você não pode, sabe? E muitos falaram pra mim, já. Muitos mesmo, em todos os sentidos. Tocar, ser diretora, mestre de bateria. Se eu quiser ser presidente, vão falar também. Eu não quero, pelo amor de Deus. Chega, olha, parei aqui. Eu cheguei no que eu consegui, eu parei aqui. A gente já tem visto o mestre de bateria assumindo presidência. Deus me livre, Deus me livre. Nessa sua trajetória, o que foi difícil? Tem algum momento assim que não foi legal mesmo, de repente por ser mulher, das pessoas não acreditarem? Teve algum momento que você falou assim, pô, coisa chata, não queria passar por isso? Não que a gente não passe, na vida a gente vai passar por algumas, mas pra você nessa trajetória, o que foi? Na verdade, pra mim, o que não foi, né? Que toda a minha trajetória teve algum momento assim. Infelizmente, né? Então, acho que quando a gente fala aquela frase de lugar de mulher é onde ela quiser. Enquanto a gente estiver tendo que falar essa frase, é porque alguma coisa está errada. Você tem que ficar falando essa frase, é porque alguma coisa está errada. Você não tem que falar. Alguém fala que lugar de homem é onde ele quiser? Não, porque é uma coisa óbvia. Entendeu? Então, enquanto a gente estiver falando, tendo que falar, tendo que cantar sambas e cantar músicas e mostrar e fazer propaganda, é porque alguma coisa está acontecendo errado. Então, todo tempo, assim, de eu entrar na escolinha, de eu subir para a bateria, de eu mudar de instrumento. Quando eu mudei, porque eu comecei na caixa. Quando eu fui pro surdo, uma mulher tocava surdo na bateria da X9. E aí falou que não ia tocar. E aí eu tive que fazer escolinha com o diretor fora, num bloco de carnaval, aprender fora para mostrar que eu sabia. Então eu não podia aprender lá dentro, eu tinha que aprender fora, chegar pronto. E quando eu cheguei ainda tive que ouvir que se eu não aprendesse todos os sambas em um mês, eu não ia desfilar de terceira. Então tinha uma condição para mim que não existia para nenhum outro. De 14, 16, enfim, quem saía naquela época. E aí mudar de instrumento, sair da escola e tocar em outra escola, passar pela essa aprovação de... Quem é essa? No Império de Casa Verde fui a primeira mulher a tocar na cozinha. E também tive que passar por provações, mostrar que eu era, né, não pro zoinho, que é, enfim, dos meus maiores amigos hoje, mas assim, para pessoas em volta, assim, que olhavam pra você, tipo, o que você tá fazendo aqui, mano? Que é a bateria do Império, não tem mulher no fundo. Entendeu? E você olhar e ter que provar. E essa forma de provar foi interessante, porque hoje eu tô ali no meio com mais mulheres, graças a Deus. Mas assim, totalmente parte deles, sabe? Todos que já algum dia puderam ter algum preconceito, mesmo que não falado, hoje são muito meus amigos, sabe? Então às vezes é uma coisa estrutural. A pessoa às vezes nem percebe que faz, não estou isentando da culpa, mas é estrutural, ela só faz, porque já é natural dela fazer isso. E quando eu virei mestre de bateria em 2015, eu sofri pela mesma situação, porque a escola, né, a própria Imperatriz pode ser em outra gestão, outro lugar, que era quadra, enfim, ensaiava na rua, a bateria não aceitava, porque eu era uma mulher da Zona Norte. Que a gente tá falando de Zona Leste, que é Zona Leste, não é Zona Norte. E aí eu fazia ensaio num dia, eles faziam em outro. Só que daí eu tinha, graças a Deus, muitos amigos. Tudo que eu fiz hoje na minha vida é por causa disso. E eu cheguei com uma bateria pronta. Vários mestres aí, amigos meus, desfilaram naquele ano também. E aí eu cheguei pronto, só que na hora que eu fui entrar na avenida, um deles, que até hoje eu não sei quem é, soltou todos os surdos. Soltou todos os surdos na hora de entrar na avenida. Então eu apertei todos os surdos, eu pessoalmente, sozinha, para que aquilo acontecesse, e aí parece que foi mais gostoso. Então eu passei a faixa amarela, que não existe, lá na UESP, e entreguei meu cargo. Eu não preciso disso. Não é porque eu não queria mais passar por aquilo, mas é porque eu não tinha o apoio que eu precisava da época daquela diretoria da escola. Né? Então eu saí desacreditada um pouco do cargo, mas não desistida. Isso não fazia parte. Desistir para mim não fazia parte. Entregamos a nota,
muito obrigado. E aí quando veio a Mara, né, com uma proposta, já obviamente sendo uma mulher, tudo fica muito de outra forma, né? Apesar de não ter sido ela que conversou comigo, foi a mesma pessoa que conversou comigo lá, Fabiano Melodia, que é quem abriu essas portas pra mim, o cantor da escola. Meu, agora é hora de você voltar, agora tá tudo certinho. Falei, não, Fabiano, não vem que você já veio com essa daí pra mim. Não, acredita em mim, acredita em mim. E eu fui e realmente tinha que acreditar nele, sabe? E aí tudo ficou mais fácil, nunca tive problema de machismo na escola atual, assim, e eu me imponho também de outra forma. Eu era muito menina em 2015, pouca experiência de gestão, eu não tinha sido diretora. Fui mestre primeiro, passei diretora depois, nunca aconteceu isso. Eu consegui contrariar todas as regras. Então eu não tinha experiência de gestão de pessoas, de gestão de diretoria de escola também. Então eu cheguei já em 2019 muito mais pronta, sabe? Pra não passar por aquilo de novo. Acho que se fosse ao contrário eu não passaria, porque eu conseguiria me impor de outra forma. Mas é difícil você ter que ficar se impondo toda hora, né? E o fato de se impor demais é que normalmente cansa as mulheres do mundo, assim. Então ela fala, eu não preciso, sabe? Eu não quero. Mas já voltei pra casa inúmeras vezes, de diversas situações diferentes, chorando, pensando se era isso mesmo que eu queria, sabe? Provação. Tem uma hora que você fala, será que eu quero mesmo, sabe? Você se pergunta, assim, acho que talvez eu não quero isso. Aí dorme e acorda e fala, não, eu quero. Só que é difícil ter essa força de lutar e levantar no outro dia, sabe? É por isso que eu falo que eu quero abrir todas essas portas para não ter que ficar passando por essas provações. Você já passou pelo AMB integrando outras baterias. Agora é a primeira vez como mestra de bateria. E eu sempre pergunto pro meu convidado, a última pergunta, é um grande momento na faixa amarela, ali no AMB. Você tem um momento, ou você prefere imaginar como é que vai ser esse momento que está por vir? Eu já criei inúmeros cenários na minha cabeça de como vai ser, né, esse dia. O que eu vou fazer? Se eu vou pisar com o direito, na hora eu vou esquecer, vou pisar com o esquerdo. Porque isso acontece muito, né? A gente vê a faixa amarela, a gente já sai correndo pra botar o direito, e aí às vezes tá moscando, pisa com o esquerdo e fala, não, eu pisei com o esquerdo, vai acontecer uma coisa ruim. Mas assim, eu tô muito na expectativa, assim, desse dia, sabe? Porque pra mim, a faixa amarela tá no chão, mas é como se ela estivesse na minha frente, assim. Como se eu estivesse entrando com uma tesoura, assim, ou uma coisa maior, tipo um machado mesmo. Quebrar e falar, acabou. Agora as mulheres vão fazer parte dessa história, sabe? Então é uma coisa assim que é muito representativa pra mim. Eu tive vários momentos de carnavais, a X9 já me fez chorar demais. E outras escolas me fizeram passar por experiências incríveis, assim, na faixa amarela. Mas eu quero muito que a história contada da faixa amarela seja essa, sabe? Para que eu faça isso, vá para os livros, assim, ou para qualquer coisa de carnaval, principalmente o trabalho de vocês, que eu acho extremamente importante, de registro, porque a gente não tem, a gente estava conversando isso inclusive fora do ar, de a gente ter isso como... Nossa, em 2023 veio a primeira mulher, em 2024 já teve a segunda, já teve a terceira e a quarta, e aí elas têm um grupo fortíssimo e ninguém derruba, são as mulheres super poderosas. Então eu quero muito esperar esse momento, assim, acho que vai ser um momento ímpar, e por ser sábado, que é uma semana antes, e ser a primeira a pisar, a primeira mulher, é tão primeira que nós já estamos assim, isso já está gerando até um negócio neles também, né, na bateria. Então isso é evidente que eles também estão carregando isso também com eles, porque não faz sentido nenhum eu pisar ali e não ter todo esse exército atrás, sabe? Mas eles acreditam muito nessa causa, assim, principalmente elas. A gente tem um grupo de bateria que chama Swing das Minas, no grupo da bateria mesmo, só de mulheres, da parte das mulheres mesmo que a gente montou. A gente divide várias coisas naquele grupo, e eu acredito que isso é o principal combustível, assim, sabe? Para empurrar essa locomotiva de pisar nessa faixa amarela aí pela primeira vez. Mas esse vai ser o momento. Depois a gente faz outra e vai falar como foi. Só mais uma, assim. Consegue curtir o desfile? Não. Acho que eu não vou estar nem lá, na verdade. Eu acho que eu vou contratar um drone para ficar em cima de mim para me contar como foi depois. Porque se na UESP, que foi o do Iluca, eu tava também numa gigantesca expectativa, eu já nem lembro de nada assim. Eu acho que lá vai ser mais ainda, né? Então eu acho que eu não vou estar muito fazendo parte, não. Eu sou muito concentrada na hora que eu entro, assim. Então eu fico só focada ali, olhando o jurado, olhando, preocupada e focada em passar aquele sorriso para que eles não fiquem tensos, né? Tipo, se acontecer algum erro, vamos embora, não foi nada, vamos continuar. Que daí, quando eu saio da faixa amarela novamente, eu normalmente desabo.
Porque eu fiquei tensa, eu fiquei nervosa e sempre preocupada em não mostrar isso pra eles. Né, eu vejo que meu trabalho ali é muito isso, assim, tipo, como se fosse uma atriz mesmo, sabe? Entro como uma atriz carregando um fardo gigantesco e parece que ele é tão pesado que quando passa a faixa amarela, eu solto e falo, meu Deus, eu quero sentar aqui e só chorar mesmo. Todos os desfiles acontece a mesma coisa. Eu termino a faixa amarela, eu quero sentar num cantinho e chorar no meu momento, assim, porque foi muito pesada, né? E é isso que eu falo, se tiver mais mulheres pra gente compartilhar isso, tende a ser cada vez mais leve esse fardo que a gente vai puxando, sabe? Porque você tem a responsabilidade, mas você vai poder dividir com alguém. Então, acho que isso vai ser... As 2 faixas da amarelas vão ser bem marcantes aí no Carnaval de 2023. Poxa, que legal. Rafa, tô muito feliz de falar com você, viu? Te agradeço muito você ter liberado um pouquinho do seu tempo para falar conosco. Tava numa expectativa mesmo. Tô falando com a primeira mulher, a primeira mestra de bateria que vai entrar no Sambódromo em 2023. A gente tá numa expectativa muito grande mesmo para que tudo dê certo. Muita luz para você, para a escola, para seus ritmistas. Adorei conversar com você, mas adorei contar a sua história mesmo. Tô muito feliz hoje, viu? Eu também tô muito feliz. É muito importante, né, poder falar. Porque eu sinto também que é uma coisa tão grande, mas às vezes está tão escondidinha, que como você falou no começo, a hora que vir, vai explodir para todo mundo. Aí todo mundo vai querer falar, e aí já vai ter pouco tempo para falar sobre isso, sabe? Eu tenho medo que isso fique, assim, só passado. E aí a gente não vai conseguir fazer o efeito que é de outras mulheres tomarem esse exemplo, né? Não é nem coragem não, eu acho que não é falta coragem não. Mas é muito mais fácil quando você vê alguém já lá, sabe? Então acho que esse trabalho é muito importante, eu agradeço muito pelo espaço, eu agradeço pelo trabalho que vocês fazem e eternizar isso, assim, hoje que tem as mídias digitais, né, não é mais VHS, nem DVD, nem nada, que a gente consiga colocar isso aí, eternizar na internet e poder... Então parabéns pelo trabalho, muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado pelo privilégio, de coração. Gente, na faixa de hoje fica por aqui. Mestra Rafa, primeira mulher a entrar no AMB como mestra de bateria. Nós estaremos lá na maior expectativa e você também. Logo, logo eu volto com mais um convidado. Estou muito feliz hoje, gente. Temos. Nossa, muito obrigado.